Olha, a quarentena, o fechamento total, né? Isso que que nós estamos vivendo, essa coisa de ficar todo mundo em casa, evitar aglomerações, eu acho que isso vai durar um bom tempo ainda, né? Por quê? Porque primeiro nós estamos vendo apenas um aumento dos casos, né? Nós não chegamos no pico da nossa infecção ainda no nosso país. E eu acho que ainda vai demorar um pouco, porque é cedo demais para abrir as coisas, porque senão nós teremos novos casos. Foi o que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, na Coreia do Sul, no Japão. Eles tiveram o pico de infecção, o pico da doença, e começaram a relaxar as normas, por exemplo, volta às aulas, começaram a funcionar academias, serviços não essenciais que a gente chama. E voltou a subir o número de casos diários. O que quer dizer? Quer dizer que isso ainda vai demorar um bom tempo. Eu acho que, na verdade, nós vamos ter que se acostumar com ele, porque enquanto não surgir uma vacina, essa dor de cabeça não vai acabar. E essa vacina está prevista para quando? Infelizmente, apenas para metade de 2021, no meio do ano de 2021. Então, a gente tem um ano de preocupação ainda. Agora, a quarentena total, o lockdown, né, como é chamada, eu creio que vai durar ainda por volta de uns 30 dias. Mas as novas regras que nós temos que seguir agora para o resto da vida, eu acho que não vai nem mudar. Eu acho que, na realidade, é, são, são, são maneiras, são costumes que nós, de todo o mundo, vamos ter que adotar, que é evitar é, desse surto, dessa epidemia, desse vírus se espalhar, até nós termos uma vacina. Quando tiver uma vacina, tudo bem, a gente fica, os cidadãos, as pessoas ficarão imunizadas e nós não teremos novos casos da doença, mas ela, o problema dessa doença não é, por exemplo, a letalidade dela, o tanto que ela mata, é a infectabilidade. Ela infecta muito rápido, ou seja, ela passa de pessoa para pessoa muito fácil, muito rápido. Então, por isso que nós temos que evitar aglomeração, que não tocar nas mãos, porque ela é muito fácil de ser transmitida. Então, resumindo, né, voltando ao assunto de quanto tempo eu acho que vai durar, primeiro, não tem previsão, né? Não tem como nós darmos um prazo ou termos ideia, porque está tudo muito vago ainda. A verdade é que nós não temos tratamento, os casos estão subindo e provavelmente o tempo que nós já estamos em quarentena, no mínimo, é o tempo que ainda vai demorar para acabar. Ou seja, a gente está na metade de todo esse processo ainda. Entendi. Bem, foi só isso mesmo a entrevista. Obrigada por dar, dar seu tempo para participar com a gente e obrigada. Muito obrigado vocês, foi um prazer. Lembrando sempre que todo mundo se cuide, use máscaras, evite aglomerações. Não precisa ter medo do mundo, o mundo não vai acabar por causa disso, né? Nós temos que adquirir esses costumes e, e lembrando que a taxa de letalidade é muito baixa. Então, pessoas saudáveis que se cuidam, além dos cuidados que tem que ter, os novos cuidados, né? Máscara e tudo mais, a pessoa que tem uma boa saúde, ela não vai pegar e ter o pior, que é chegar a falecer, né? Então, muito obrigado vocês, se cuidem e sempre que vocês precisarem, nós do hospital estaremos lá para ajudar e receber vocês. O número de leitos com
comparando com o número de infectados, se houvesse leitos ocupados e se houvesse infectados precisando desses leitos, como isso poderia prejudicar no sistema de saúde? Os leitos, hoje, nós temos na enfermaria de Covid, nós temos 5 leitos específicos para atendimento a Covid, tá? Nós temos 3 respiradores e 5 leitos na enfermaria, tá? Então, assim, se nós esperamos que não seja todos ocupados, que nem hoje, no momento, nós estamos com um leito só que está ocupado, que ainda é um caso suspeito, não é um caso confirmado. Mas, se por acaso vir a lotar preencher todos esses leitos, a nossa referência é Avaré. Tá? Avaré e depois Botucatu, a faculdade da Unesp de Botucatu, que é a nossa segunda referência. Então, como os hospitais estão se adaptando? Como os hospitais se adaptaram? No início, é isso, né? No início da pandemia, isso lá em março, na segunda quinzena de março, a partir da segunda quinzena de março, quando tudo começou, né? O que nós já fizemos? O hospital, todos os hospitais, né? Eles já reservaram uma ala exclusiva para atendimento à Covid, tá? Então, assim, todos os hospitais que forem hoje, tem uma ala que é separada, que é para atendimento exclusivo da Covid. Mesmo porque não podemos misturar pacientes não Covid com pacientes Covid, né? Tem que ter essa divisão, essa separação, para não ter perigo de se contagiarem, né? Contagiar outros tipos de pacientes. Então, todos os hospitais, eles são obrigados a terem uma ala específica para atendimento a casos suspeitos e confirmados de Covid. A questão dos pacientes que têm caso de Covid-19, que são, na maioria das vezes, mais leves, como é feito o tratamento desses pacientes? Os pacientes que são os leves, eles ficam em quarentena, em isolamento social domiciliar, vamos se chamar assim, em isolamento domiciliar, e os contactantes diretos deles, ou seja, as pessoas que tiveram contatos, que moram junto na casa, eles também são isolados, tá? Então, eles ficam por 14 dias, a partir do primeiro dia de sintomas, eles são isolados, tendo que ficar 14 dias em isolamento domiciliar, não podendo sair de casa para nada, nem ir ao supermercado para nada, nada, nada. Passou esses 14 dias, eles são reavaliados pelo médico, e aí sim o médico vai dar ou não alta, dependendo do quadro clínico que ele se encontrar. Os hospitais estão recebendo equipamentos necessários? Olha, equipamentos que nem, por exemplo, eu vou falar específico de Cerqueira, né, que é o que a gente, né, o Hospital de Cerqueira, ele recebeu, sim, recursos financeiros para compra, né? Se precisar de compras de material, equipamento, insumos e até mesmo para fazer pequenas reformas, como está sendo feito já lá na Santa Casa, né, de Cerqueira César. Então, está tendo uma reforma, foi ampliado o número de respiradores, foi feita toda a manutenção e ampliação do encanamento de oxigênio, tá? Para estar chegando mais oxigênio e mais respiradores. O provedor da Santa Casa, o Flávio, né? Ele está adquirindo mais respiradores, está fazendo uma parceria aí, né? Que hoje nós temos ao total, nós temos 5 respiradores, 3 exclusivos para COVID e outros 2 que é para outros tipos de problemas, né? De outro tipo de doença. Então, ele está, assim, ampliando os serviços, né? E adquirindo, né, mais
equipamentos necessários lá para a Santa Casa, com esses recursos que vieram. E em questão dos postos de saúde, pela cidade, pelo menos uma quantidade de bairros que tem um posto de saúde, esse posto de saúde ele também vai estar preparado em questão se o bairro dele tiver algum infectado? Muito boa pergunta, Kevin. O que nós fizemos aqui? Também lá, quando começou tudo isso, nós já nos organizamos e eu já comecei a providenciar. O que eu fiz? Nós sabemos que atendimento a suspeitos de síndromes gripais, nós tínhamos que separar dos demais atendimentos, certo? Então, hoje, nós temos 5 ESFs no nosso município, 5 postinhos de atendimento que abrange 100% do nosso município, né? Então, eu deixei um centro de atendimento, eu fiz um centro de atendimento específico para um atendimento ambulatorial de suspeitos de síndromes gripais, vamos dizer assim, porque é uma síndrome gripal, né? Então, assim, para síndromes gripais, nós temos hoje lá na Nova Cerqueira, num posto de atendimento, que é a nossa referência para síndromes gripais, que é lá no Nova Cerqueira, tá? No postinho lá da Nova Cerqueira. O postinho que atendia a Nova Cerqueira, atendia a Vila Nossa Senhora de Fátima e uma parte do centro, mas a Vila Almeida, que abrangia toda essa área. Aí, esse atendimento, o atendimento de rotina, né, que nem os atendimentos para hipertensão, para a saúde da criança, saúde da mulher, diabéticos, atenção básica mesmo, né, que a pessoa vai ali só para um acompanhamento. Nós trouxemos aqui para o Centro de Saúde, Dr. Alex Paulo Picanso, e deixamos o prédio lá da Nova Cerqueira para atendimento exclusivo de suspeitas, né, de síndromes gripais, suspeitos e pacientes de Covid. Tá? Então, nós separamos também esse tipo de atendimento. Então, hoje nós temos o centro, nós chamamos de Centro de Ambulatório a Covid, tá? Que tem um médico e uma equipe de enfermagem que só atende isso no nosso município, tá? Para não precisar o paciente com síndrome gripal ir nos outros postos de atendimento, e se de repente ele tiver se ele tiver com Covid, ele não está aí, né, tendo perigo de estar disseminando aí o vírus, tá? Então, nós separamos esses casos. Acho que deu para entender, né? Deu, né? Tá. Em postos de saúde e hospitais, há profissionais suficientes para atendimento? Sim. Se há profissionais suficientes, né? É isso, né? Então, sim. Para isso, como eu disse, quando nós montamos o centro de atendimento à Covid, nós montamos e nós precisávamos contratar médicos, né? E também a equipe de enfermagem, o que já foi feito, né? Nós contratamos médicos para estar dando esse atendimento, tá? Na Santa Casa também, o Flávio também está vendo para ver se contrata mais médicos para ficar exclusivamente, né? Nós temos já, né, o médico que é atendimento exclusivo lá na Santa Casa, que é o Dr. Emerson, e também já está vendo para estar contratando mais médico também, tá? Certo. O que eu queria deixar, assim, para vocês também, né, que isso tudo é muito novo, né, essa pandemia aí pegou todos nós, assim, de surpresa mesmo, então, assim, tudo é muito novo, até mesmo para nós, profissionais da saúde, né? Eu vejo muitas vezes as pessoas, elas compartilhando fakes, né? Não precisa usar máscara, porque máscara não serve para nada. Não, pelo contrário, máscara serve sim. A máscara tem que ser usada, porque se o paciente contaminado
nós temos muitos pacientes, que nem, graças a Deus, o caso aqui de Cerqueira, todos os nossos casos, que nem, por exemplo, hoje nós temos 29 casos confirmados de Covid no nosso município. 19 recuperados, que já se recuperaram. Nós temos um óbito, infelizmente, que esse óbito não passou aqui por nós. Ele ocorreu em outro município, né? Mas é importante deixar bem claro isso, ele ocorreu em outro município, mas para a vigilância epidemiológica, no sistema do estado de São Paulo, eles registram o óbito na origem da pessoa. Então, se a pessoa é moradora de Cerqueira César, o óbito, mesmo que ela faleceu no caso dessa pessoa, ela faleceu em Avaré, né? Ela deu entrada direto lá em Avaré, ela não passou por nós aqui. Então, ela deu entrada lá em Avaré, até ela deu endereço de Avaré. E depois, quando descobriu, Avaré teve que fazer a mudança de endereço, jogou para Cerqueira César, porque era o endereço real da pessoa, né? Então, assim, aí falando também dos suspeitos, hoje nós temos 13 suspeitos, o boletim não saiu, geralmente o boletim, se vocês quiserem acompanhar, não sei se vocês acompanham o boletim na página da prefeitura, todo dia sai o boletim, né, o boletim diário, o boletim informativo, de quantos casos nós tivemos, de quantos recuperados, quantos confirmados, enfim. Então, assim, era isso que eu quero deixar também. A questão, assim, de vocês também estarem ajudando a gente a estar divulgando isso, né? Esse trabalho que vocês estão fazendo é muito importante, né? Porque vocês também são formadores de opinião, né? E assim, através de vocês estarem passando para as pessoas a importância do uso da máscara, porque a máscara, ela salva. A máscara, ela não é uma proteção sua individual, é uma proteção da coletividade, porque se eu tiver, por exemplo, se eu estiver agora, nesse momento com Covid, eu sou assintomática, eu não estou tendo sintoma nenhum, mas eu estou transmitindo. Então, eu usando a máscara, eu vou estar protegendo, né, as pessoas que estão ali ao meu redor, né? Então, o uso da máscara é muito importante nesse momento. Então, assim, né, de vocês estarem ajudando a gente a estar divulgando, fazer um trabalho em cima disso, da importância do uso da máscara e também do distanciamento, né? O distanciamento mínimo de 2 metros, né? Quando for falar com a pessoa, né? Isso é muito importante. Mas, assim, não vou prolongar mais que com vocês, né? Mas, assim, eu quero agradecer imensamente e me coloco, desde já, à disposição de vocês, né? Para qualquer dúvida, qualquer coisa, eu estou à disposição, tá bom? A Secretaria de Saúde está à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço. Abraço. Abraço. Oi, pessoal. Eu, Maria Luísa, junto com a Maria Laura, somos do 8º ano, estamos aqui para fazer uma entrevista de língua portuguesa da professora Isabela e hoje nós vamos entrevistar a Rose, que trabalha em um ambulatório em São Paulo. Oi, Rose, tudo bem com Oi, você? tudo bom? Maria Laura e Maria Luísa. Tudo. A gente vai começar a perguntar, então, as dúvidas do pessoal. A primeira pergunta nossa é: há quanto tempo você trabalha na área da saúde e por que optou trabalhar nessa área? Eu trabalho na área da saúde há mais ou menos 11 anos. Eu comecei a trabalhar no hospital aqui em São Paulo, Rubem Berta. E eu optei trabalhar nessa área porque onde eu mais me identifiquei, que é a área da saúde, né, trabalhar com humanos, e foi uma área também onde o meu pai sempre falou para mim que não ia faltar emprego, que era uma área que sempre ia ter emprego, e realmente é verdade. Durante esse tempo de trabalho na área da saúde, qual foi a maior dificuldade que você já enfrentou? Na verdade, a maior dificuldade que eu enfrentei, que a gente ainda enfrenta, é a desvalorização na área da enfermagem, né? Na área da saúde, no caso de salário, remuneração, né? E, assim, a falta de paciente também com a gente, né? Respeito, assim. Então, isso, para mim, é uma grande dificuldade. Você já atendeu algum paciente com Covid? Se sim, como se sentiu naquele momento?
Na verdade, sim. Atualmente eu trabalho na linha de frente do Covid, num hospital de campanha que foi feito num ambulatório que eu trabalho, que é o AMI Barradas. E a maior dificuldade é que você vê um paciente com muita falta de ar, você querer ajudar ele e você não poder, porque é difícil você, né, ajudar um paciente que está ali com falta de ar. Então, assim, isso pra gente é o mais chocante, assim, é o mais dificultoso. Isso para mim é bem ruim em relação aos outros tipos de doença que existe, que você consegue ainda ajudar, né? Mas o Covid é mais difícil. Já teve algum paciente que saiu curado do vírus? Já, nós, assim, depois não sei se vocês quiserem, eu tenho foto dos pacientes que saíram curados do vírus de lá, a gente faz maior festa. Inclusive, a gente teve uma paciente essa semana que saiu, ela tem 92 anos, da UTI, e foi a maior festa. Então, assim, graças a Deus a gente tem sim. Quantos pacientes, mais ou menos, você já atendeu com Covid-19? E qual foi o caso mais difícil para você? Na verdade, assim, não é quantidade de paciente, porque lá é um hospital de campanha, né? Então, a gente atende bastante. O caso mais difícil foi um recente, né, da semana passada. Foi um paciente que estava saturando 40, uma saturação normal de uma pessoa 99, a gente colocando a máscara de oxigênio nele e ele tirando, não queria ficar no que há. Então, assim, a maior dificuldade pra gente é você querer ajudar a pessoa não querer ser ajudada. Como você trabalha nessa área e passa a maioria do tempo vendo essas coisas, você sabe ou você acha se o vírus pode aumentar ou diminuir? No caso diminuir, a gente está tomando todas as medidas que isso aconteça, né? É claro que, assim, temos que ter a responsabilidade, né? De usar máscaras, de não evitar aglomerações, a população também tem que ajudar, mas está tudo sendo levado para diminuição e graças a Deus onde eu trabalho tem diminuído, assim, está diminuindo. Você acha que a vacina pode ser lançada esse ano ainda? Olha, a vacina já estão tendo testes, inclusive no Brasil também estão testando já. Então, acredito que sim, e eu espero que sim, né? A gente quer que sim. Você acha que os hospitais estão tendo recursos e espaço para o atendimento das pessoas com vírus? Eu vou falar pelo hospital que eu trabalho. Lá onde eu trabalho tem bastante recurso, sim. Os profissionais são bem qualificados, a equipe de médicos, de enfermagem, a equipe de nutrição, de farmácia, de fisioterapia, a equipe está bem preparada. Então, não, assim, em relação ao atendimento é muito bom, tá bem legal lá. Não falta, e também paramentação, que é o que todo mundo, é onde o que está mais pegando também, né, nos hospitais, aí lá também não falta, a gente tem toda a proteção, todo o cuidado, então, em relação a isso, tá super bem. Coisa que eu tenho para falar, assim, tomarem muito cuidado, né, o máximo que puderem mesmo, lavar sempre as mãos, alcoolizar, usar máscara, e vamos aí, se precisar, nós estamos aí para ajudar, para ser o melhor possível no atendimento, né? Porque foi um vírus que chegou e que pegou todo mundo de surpresa, né? Não dá para falar, estávamos preparados. Não, ninguém estava preparado para isso. A gente se preparou durante né? Estamos preparados durante a pandemia. Para todo mundo é um conhecimento novo na área da saúde, pelo menos geral, né? Então, assim, cuidado mesmo. E é o que fica de bacana pra gente. Então, acho que é isso. Muito obrigada, Rose, por explicar um pouquinho mais pra gente. Acho que deu para tirar todas as dúvidas do pessoal, que a gente perguntou para umas pessoas também. E é isso, então. Obrigada a vocês, Muito meninas. obrigada, Rose. Isa. Muito obrigada. Tchau. Obrigada a vocês, meninas.
Aqui. Oi, eu sou a Alessandra. Eu sou a Marina. Nós somos alunos da Cooperativa Educacional Cerqueirense e hoje a gente vai fazer uma entrevista sobre a pandemia do coronavírus. O Dr. Abnésio Nunes de Oliveira Júnior, ele é fisioterapeuta e está trabalhando na linha de frente no combate contra o coronavírus. Ele é nosso entrevistado. Exato. Então, vamos lá. Vamos começar. Na sua opinião, qual que é a situação mais desafiadora que os profissionais da saúde estão enfrentando agora no trabalho? Boa tarde, quero agradecer o convite de vocês para estar participando dessa entrevista, né, dessa live, dessa gravação. E realmente, nesse período que a gente está passando da pandemia, a gente tem tido vários desafios, né? E acho que o principal tem sido realmente o desgaste psicológico do profissional envolvido diretamente no combate a essa pandemia. Porque cada vez mais a gente tem visto rostos conhecidos, né, se infectando e por vezes infectando de forma graves, né? E isso tem chocado bastante a equipe. Inclusive, a preocupação nossa também em relação a não se contaminar, né? A gente ter esse cuidado grande com a paramentação, com os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, para a gente não estar se contaminando, porque se isso acontecer, a gente vai estar sendo um vetor de levar isso para a nossa família. Uhum. Então, acho que esse tem sido o grande desafio, as preocupações de todo profissional envolvido diretamente nessa pandemia. Uhum. Em relação às vestimentas de proteção, há algum protocolo em usá-los? Sim, todo profissional que trabalha diretamente com os pacientes com Covid ou suspeitos, a gente precisa se paramentar, né? Eu trabalho, por exemplo, na unidade de terapia intensiva, então, para a gente entrar nesse setor da UTI, a gente precisa usar uma vestimenta própria, né? A gente faz parte dos EPIs, que é equipamento de proteção individual. Então, por exemplo, a gente tem que usar o gorro, né? Tem que usar uma máscara, não é uma máscara cirúrgica comum, a gente tem que usar uma máscara de melhor qualidade, pode ser a N95, a PFF2, usamos também um avental, né? Um avental de manga longa, impermeável apropriado, usamos Propé, uma proteção para os pés, né? Então, e além de ter todo o cuidado com a higienização, né? Higienização com as mãos, lavar bastante as mãos, usar o álcool a 70%, enfim, tem que ter todo o cuidado para evitar a infecção. Uhum. Uhum. E como que está sendo a sua jornada de trabalho nesse período? Jornada de trabalho, eu trabalho no hospital estadual aqui, que é da referência para 26 municípios aqui da região, e é um hospital grande, e eu tenho 2 escalas de trabalho, né? Eu trabalho com terapia intensiva, como eu já falei, e minha jornada semanal é de 60 horas, né? A gente divide em 5 plantões de 12 horas, ou por vezes 2 plantões de 24 horas e um plantão de 12 horas. Então, assim, é uma carga de trabalho grande semanal. Uhum. As pessoas que chegaram ao estado grave da doença, da Covid, elas têm algum tipo de doença pré-existente? E as pessoas que não têm nenhum tipo de doença, já aconteceu também de ir para a UTI? Sim, temos a maioria dos pacientes que desenvolve a forma grave da doença, eles têm as chamadas doenças pré-existentes ou as comorbidades, né? O que é que a gente tem observado aqui no hospital que eu trabalho? Pessoas idosas por exemplo, com diabetes, com hipertensão, com doenças cardiovasculares, essas pessoas, a gente tem tido o maior número de pessoas que desenvolvem a forma grave da doença com esses fatores. E outro fator também que tem se destacado chama-se obesidade, né? Então, muitos pacientes obesos, que às vezes que não tenha nem hipertensão, diabetes, mas por fato de ser obesos, ele tem uma predisposição maior a desenvolver a Covid, a forma grave da doença. Mas também a gente já tivemos casos também, em menor número, claro, mas pessoas que não têm nenhum tipo de doença persistente, mas que
desenvolveram a doença de forma moderada, né? Uhum. Uhum. E quais que são os profissionais envolvidos no momento da intubação de um paciente? Bom, vamos lá. No momento da intubação, o paciente, quando desenvolve a forma grave da doença, ele apresenta um comprometimento pulmonar muito grave, né? Ele vai apresentar o que a gente chama de hipoxemia importante, que é uma baixa da concentração de oxigênio no sangue. Então, o tratamento desses pacientes ele vai precisar de um suporte ventilatório. O que é isso? Vai precisar ser intubado, né? E vai precisar ficar em ventilação mecânica até essa sua função pulmonar melhorar. Uhum. Entendeu? Durante todo o tempo que você já trabalhou, esse está sendo mais difícil? Com certeza. Eu trabalho com terapia intensiva já há 13 anos em UTI e não me lembro de ter passado por uma situação semelhante como é que a gente está vivendo agora, né? Realmente essa pandemia tem sido uma coisa ímpar, acho, na vida de todo profissional de saúde, na verdade de todos nós, né? De todos nós, todo mundo mudou sua rotina de trabalho, de estudos por conta dessa pandemia. Então, realmente, nunca nesses 13 anos, nunca passei por coisa parecida. Uhum. Uhum. Marina? Pulei uma. Quais que são os procedimentos realizados em pacientes em estado crítico? Certo. Como eu falei, o paciente em estado crítico, ele vai desenvolver o que a gente chama de insuficiência respiratória, né? Ou seja, a sua função pulmonar vai estar bastante prejudicada. Então, uma das condutas a ser adotada é justamente realizar a intubação orotraqueal e esse paciente ser colocado em ventilação mecânica. Para que isso? Para poder proteger esse pulmão, né? Ele vai precisar ser sedado, intubado, colocar em ventilação mecânica para proteger esse pulmão até essa função pulmonar melhorar. Aí, quando tiver essa função pulmonar melhor, é que ele vai ser retirado da ventilação mecânica, vai ser retirado do uso de aparelhos para respirar, para ele voltar à respiração espontânea, né? Uhum. Como você se sente estando na linha de frente nessa pandemia? Tem sido desafio. Não é fácil a gente trabalhar na linha de frente com a doença que se sabe muito pouco dela, né? Na verdade. Então, cada dia surge coisas novas, tratamentos, né? Cada dia surge coisas diferentes. Então, assim, tem sido um grande desafio para a gente da equipe, né? Tá nessa linha de frente, porque tudo é novo, né? Se trata de uma doença nova. Então, a gente precisa ter coragem, estar sempre se atualizando e pedindo proteção a Deus, realmente, para poder seguir em frente, não se contaminar, né? Você também não ser o vetor de contaminação para sua família. E esse grande desafio de seguir em frente com fé e poder ajudar as pessoas que realmente estão passando por situações difíceis nesse momento. Uhum. Então é isso. Eu queria agradecer por você participar da nossa entrevista. E é isso. Muito obrigada. Ok. Alessandra aí? Marina, eu que agradeço o convite de vocês. Foi um prazer estar aqui participando dessa entrevista. E se precisar mais vezes, só chamar. Uhum. Sim. Então, agora, mesmo o Brasil tendo ultrapassado o número de 65 mil mortos e mais de 1 milhão de casos de contaminados, você acredita que ainda há pessoas que não estão levando essa doença a sério como deveria? Eu acho que no Brasil sempre pode ter muitas pessoas que não levem a sério, mas chegou em todos os lugares, né? Hoje a gente vê que uma das formas de se medir, que no começo da infecção, mesmo nós médicos achávamos que não seria tão grave assim no Brasil, e de repente agora todo mundo usa máscara, e que é uma das principais formas de prevenção, o uso de máscara e lavar as mãos frequentemente com álcool gel, álcool e sabão. Então acho que o fato de todo mundo estar usando máscaras
não só por ser obrigatório, mas por se prevenir, mostra que as pessoas estão realmente com medo, estão se prevenindo. E para finalizar a entrevista, você deixa um recado para algumas pessoas, assim, para as pessoas que vão assistir na entrevista sobre o corona? Por favor. Sim. A prevenção é a melhor forma, como você ainda não tem nenhum remédio, usar a máscara o tempo inteiro, manter uma distância de pelo menos entre 1 e 2 metros, uma distância mínima entre 1 e 2 metros das pessoas se forem conversar, e se tiver algum contato maior, usar depois álcool gel, lavar a mão com água e sabão. Se tiver casos por perto, não desesperar, porque essa doença vai chegar em praticamente toda a população, vai ser exposta. Você vai ter conhecidos que tiveram, e a maioria são casos leves, e a proteção maior tem que ser com idosos. Os idosos, eu acho que tem que ter um cuidado muito maior do que o restante da população até a vacina chegar, porque é onde a mortalidade é muito alta, chega até, em alguns casos, a 20% de mortalidade em idosos maiores de 70 anos. Assim, eu gostaria de fazer mais uma pergunta, que é, bastante gente acha que enquanto essa doença não contaminar a todos, que ela não vai parar, que sempre vai continuar tendo. E eu queria saber se isso pode ser verdade ou não. Isso daí seria a imunização de rebanho, nós chamamos. A imunização de rebanho é o fato das pessoas contraírem o vírus e, às vezes, mesmo assintomática, ela tem o vírus e passa para outra pessoa, e essa outra pessoa vai desenvolvendo a imunidade. Então, a maioria da população pode não ter a doença, mas tem o vírus. Então, ela contrai o vírus, o coronavírus, mas sem desenvolver a doença Covid. E nesse caso, ela poderia transmitir para outra pessoa com uma carga viral já bem mais baixa, e essa outra pessoa conseguir ter imunidade. Então, não é que todo mundo vai pegar a doença para ela exterminar, mas a maioria da população, mais de 60%, teria que ser exposta e desenvolver a imunidade para depois esse vírus parar de circular. É o que eles acham que está acontecendo em São Paulo agora, nesse momento. Os números estão reduzindo muito na cidade de São Paulo, e como já aconteceu em Nova York e Milão, foram as cidades que tiveram o maior número de casos e de mortes, e hoje esse número de mortes é baixíssimo, porque o vírus praticamente parou de circular, e o mais provável é que já tem imunidade na maioria da população. Ah, sim. Muito obrigada pela sua participação, por estar aqui ajudando a gente nessas questões que acho que todo mundo gostaria de perguntar, né? E é isso. Ok, muito obrigado a vocês por ajudar a difundir a informação. Na data de hoje, do dia 7/7/2020, entrevistamos o Dr. Paulo Rogério Silvério sobre o Covid-19. Muito obrigada pela sua participação. Tchau, tchau. Estamos com a entrevistada Vanderlei, que é comerciante, e vamos saber sobre a sua opinião sobre as consequências da pandemia no comércio. A primeira pergunta é o que você acha que a pandemia afetou nos comerciantes em geral? Olá, meninos. Eu me chamo Vanderleia e acho que afetou bastante tudo, para todo mundo. Para você, todas as profissões, qualquer uma, generalizando, todas elas foram afetadas pela pandemia? Eu acho que sim, todas, sem exceção. No ponto de vista de uma comerciante como você, faz sentido aumentar o preço do álcool e gel por causa da pandemia? Então, a gente tem que ver o porquê que aumentou. Se for por falta de matéria-prima, se o pessoal que fabrica não está encontrando, ou se é porque a pessoa aproveita um pouquinho da situação. Mas eu acho que teria que ver o porquê disso. Então,
a entrega dos produtos foi feita normalmente, assim, agora na pandemia? Para a gente, não. Atrasou muito as entregas. Bastante mercadoria ficou atrasada. Você teve que fazer alguma mudança na sua loja ou alguma coisa? Vamos fazer alguma mudança mesmo para você continuar trabalhando normalmente no meio dessa pandemia? Sim, bastante mudança. A gente teve que colocar balcão nas duas portas de entrada, impedir a entrada do pessoal, está exigindo que use máscaras, colocando a placa, né, para uso obrigatório das máscaras, exigindo que passe álcool em gel, tudo assim, seguindo as regras da vigilância sanitária. Tudo que eles passaram para a gente está seguindo. E é isso. Mudou bastante, dificultou bastante, porque quando o pessoal não pode entrar, a gente anda muito dentro da loja. Assim, vai para lá, vem para cá, até entregar a mercadoria, até acertar a mercadoria que o cliente quer. Então, a gente anda muito. Então, isso daí está bem complicado para a gente, sabe? Tá difícil. As pessoas que vão até o seu comércio, elas estão respeitando as partes de segurança que o governo está falando? A maioria não. A maioria não respeita. Não adianta, você pede para a pessoa, igual a gente teve que colocar a placa de uso obrigatório da máscara, e muita gente chega lá sem a máscara no queixo, pendurado na orelha, com a máscara na mão. Aí você tem que ficar pedindo para o cliente colocar, sabe? Você tem que ser bem educado e pedir para a pessoa colocar. Aí muitas pessoas acabam xingando porque não quer usar. E tem gente que quer entrar, xinga na porta, porque a gente não é permitido deixar a pessoa entrar, então o pessoal xinga que quer entrar. Não passa o álcool que tem que passar, né? No caso, mesmo a gente atendendo na porta, a pessoa tem que usar o álcool e a pessoa não usa, muitas pessoas não querem. A maioria é complicado. Assim, a maioria não aceita se ajudar e ajudar o próximo. É complicado. Tá tendo muita higienização nos produtos na hora de entregar para o cliente? Sim, a gente tem um álcool em gel lá, spray, a gente passa. Isso se o cliente aceitar, né? Porque muitos, igual eu falei, não aceitam. Então, quem aceita, a gente faz isso assim, a gente passa, tem né, o spray, né, do álcool, a gente passa, se o cliente permitir, senão a gente não faz. A vigilância sanitária está indo muito fiscalizar o local dos comerciantes em geral mesmo. Eles estão, sim, lá na loja eles passam, assim, sempre para ver se a gente está cumprindo com todas as regras. Esses dias eles passaram e exigiram que a gente colocasse a placa do uso da máscara. Mas eles sempre estão passando, sim, para ver se está tudo certo. Quando não chegam até a porta para ver, eles passam o tempo todo de carro em frente, sabe? Para ver se a gente está cumprindo tudo certo. Estão, sim. Tá. Como que faz pro cliente escolher o produto, sendo que, tipo, também que é interditada? Então, é um pouco complicado tudo isso, porque, igual eu falei, a gente tem que pegar a mercadoria lá da prateleira e levar até o balcão na porta. Assim, as opções que a gente tem, até o cliente ver que é aquilo que ele precisa. Aí a gente leva para ele, ele vê, ele escolhe, se ele falar que não é nada daquilo, a gente volta, pega outras opções e leva para ele até o balcão. Na sua opinião, tem comerciantes que, por exemplo, estão nem aí para a pandemia e tá fazendo
fazendo as mesmas coisas que faziam antes disso tudo acontecer. Você acha que tem isso? Olha, na verdade, eu não sei, porque como eu trabalho o dia todo, eu fico só ali na loja mesmo, então eu não saio, eu não sei se eles estão fazendo isso, sabe? Mas eu acho que eles estão respeitando, sim. Se é para fechar, vai fechar em tal horário, é para funcionar até tal horário, então acho que eles estão respeitando, sim. Pelo menos eu sei que acho que a maioria estão. Reduziu o tempo que você trabalhava diariamente antes da pandemia? 1 hora por dia a menos, porque antes a gente entrava às 9 e saía às 6 horas da tarde. Daí a vigilância permitiu que a gente trabalhasse das 9 às 5, então ficou 1 hora menos por dia, de segunda a sábado, das 9 às 5. A tecnologia ajudou bastante na venda do comerciante? Eu acho que ajudou, sim, bastante. Muita gente está fazendo vendas pelo WhatsApp, pelo Face mesmo também. Acho que ajudou bastante, sim. Muita loja está trabalhando assim, pelas vendas online, né? Bom dia, estamos aqui com a Samara Botejara, assistente social da Prefeitura há 25 anos, aqui na cidade de Cerqueira-Sério. Olá, bom dia, bom dia. Qual dificuldades você está enfrentando em trabalhar durante essa pandemia? Hoje, a maior dificuldade que nós enfrentamos é com as questões que assolam o Brasil e o mundo inteiro, né? As dificuldades financeiras, as desigualdades sociais, o número de desemprego muito grande, né? Não só na nossa cidade, como no Brasil e no mundo inteiro. Então, isso aí que veio, já passávamos por uma situação difícil, mas que se agravou com a pandemia. E nós estamos, né, assistente social, a gente trabalha, hoje estamos na linha de frente, no que se refere a atender as famílias mais vulneráveis, amparando e acolhendo quando nos procuram. O número de pessoas indo buscar ajuda aumentou pela dificuldade que estão passando? Aumentou muito, muito. No nosso município, nós tínhamos uma média de atendimento na área da assistência social de 40 famílias com auxílio emergencial de cesta básica, um exemplo para vocês. Hoje, a gente está atendendo, em média, 250, 260 famílias mês. Isso de março até agora é a média mês. Algum tipo de rodízio por hora para diminuir o contato com as pessoas, assim, evitar aglomeração? Nos setores do serviço social, aqui da prefeitura, na parte de CRAS, órgão gestor, na verdade, todos os departamentos da prefeitura, foi feito um decreto, né, que o prefeito baixou, que a carga horária está para atendimento ao público de 6 horas. Nós, como assistentes sociais, já atendíamos 6 horas, mas está sendo um atendimento de forma mais restrita. Atendimentos emergenciais, presenciais. Fora isso, a gente acaba fazendo os atendimentos por telefone e atendendo quando nos procura os casos emergenciais. E as visitas só não estão acontecendo as rotineiras, mas emergenciais estão acontecendo sim. O que você acha que poderia melhorar no seu ambiente de trabalho para deixar mais seguro e até mais produtivo? Então, hoje nós temos, né, no nosso setor, a prefeitura está nos fornecendo os EPIs, nós temos as máscaras, o álcool gel, o termômetro, todos os dias quando a gente chega para trabalhar é aferido, né, a temperatura de cada funcionário. Então, assim, os EPIs estão sendo fornecidos sim, mas nós estamos juntas todos os dias. Eu acredito, por nós termos uma equipe, né, formada completa, nós poderíamos intercalar dia sim, dia não, até para não ter esse contato realmente diário exposto, né, à pandemia. Mas, no geral, nós estamos assim, não estamos tendo aglomeração, a gente está atendendo com a distância prevista, orientada. Então, acredito que, assim, de momento, a gente está conseguindo fazer uma prevenção, sim. Vocês já atenderam alguém que
havia contraído o vírus e, se sim, como reagiram? Então, nós não chegamos a atender quem já teve, né? Nós tivemos informação de suspeitos que passaram em atendimento conosco. Mas, né, acho que nós tivemos até, assim, uma reação controlada, buscamos acompanhar as informações via saúde, se seria, né, o caso tivesse sido confirmado ou não, nós teríamos também que ter tomado outras providências, mas hoje em dia todos nós, né, que trabalhamos, que estamos aí na linha de frente, a gente fica com a saúde mental comprometida, porque a gente é todos os dias aquela tensão, mas acreditamos assim, que estamos tomando os cuidados necessários, com a higiene, as mãos, a máscara o tempo todo, a distância, e com muita fé em Deus que vai passar tudo isso. Eu acredito assim que é interessante deixar registrado aqui que nós do serviço social, a gente trabalha, né, com a garantia de direitos e acolhida dos mais vulneráveis. Então, o nosso trabalho é buscar realmente garantir à nossa população um atendimento digno e eficaz, até nesse período, né, que nós estamos vivendo tão na incerteza. E a gente está buscando isso, fazendo o meu setor é proteção especial, a gente trabalha com morador de rua, nós trabalhamos com aquela população mais vulnerável. Então, a gente buscou trabalhar também orientação junto às famílias. Hoje, no município, essas famílias que estão, esses moradores de rua, essas pessoas que estão em situação de rua, a maioria, na verdade, tem a família aqui em Cerqueira. Então, o que nós buscamos fazer? Fomos atrás dessa família, estamos tentando sensibilizá-los e sensibilizar o morador de rua também, para que ele retorne para casa, busque, muitos têm um problema ali do alcoolismo, da droga, e aceitem esse tratamento nesse momento. Então, nós tivemos, foi uma forma positiva, porque a maioria, acho que eram 3 que eram da cidade de fora, aceitaram voltar para suas famílias, as famílias acolheram, né? A saúde disponibilizou o carro, nós entramos em contato com essa família e eles retornaram para seus lares. E a gente mantém esse contato com essas 3 famílias que estão, né, graças a Deus, estão tendo assim, o sucesso de voltar para a família com todas as problemáticas que ainda continuam. E os daqui do município está sendo um pouquinho mais difícil, porque eles até voltam para dormir nas suas casas, mas durante o dia eles permanecem ainda no lanchódromo, na estação ali ferroviária, é um grupo deles, e ali eles ficam, né, para passar o dia. Mas a gente tem uma abordagem social que a gente faz semanalmente, oferece banho, um café da manhã, a gente procura fazer esses atendimentos, né, com a distância que é mais segura. E assim, é dia a dia, toda semana nós estamos lá e tentando assim, orientá-los para voltar realmente toda tarde, toda noite para a família. E 2 deles que nós tínhamos conseguido que fossem para a clínica, que são daqui do município, na verdade um é de Avaré, mas não tem vínculo mais com essa família, e agora, né, fica aqui no município de Cerqueira, foram para encontros, um pouquinho antes da pandemia, e quando voltou estava numa clínica, e ficou 4 meses, ia fazer 5 meses, e infelizmente, semana passada, voltou para a rua. Então, esse é um que a gente está começando do zero novamente, trabalhar, né, as orientações, o convencimento, mas é um trabalho, a gente fala de formiguinha, dia a dia, e que a gente acredita, né, porque a gente acredita no ser humano, e mesmo com essa pandemia, a gente vai, né, unir forças e sair dela. Eu sempre falo isso para as minhas colegas, se nós estamos tendo essa dificuldade, imagina a nossa população, o nosso usuário que não tem acesso. Então, cabe a nós mesmos tomar frente, buscar e dar suporte, reforçar e sustentar essa questão de documentação e fortalecer esse usuário nosso para que ele consiga, né, vencer essa pandemia e todos nós saímos, né, vencedores dessa situação. Como
está sendo a sua rotina durante a pandemia, a sua rotina de trabalho, essas coisas? Então, como eu comentei com vocês, a rotina nossa, assim, ela foi, né, totalmente alterada. Nós chegamos no setor, a primeira coisa é aferido, né, a nossa temperatura, estando tudo ok, cada um vai para o seu setor. Aí temos, né, o material de higienização, que a gente o tempo todo está utilizando. E nosso atendimento, a maioria, está sendo via telefone. A que eu trabalho é proteção especial, a gente tem que sair fazer visitas. Então, não está sendo diária e semanal para algumas famílias que nós fazíamos, né? Que são famílias que são acompanhadas mais diretamente, mas estamos fazendo acompanhamento sim. E atendimento emergencial via telefone também. Eu que agradeço, é muito bom participar com vocês. Agradeço também a SEC, né? A escola que está fazendo esse trabalho tão importante de estar divulgando esse momento que todos nós estamos vivenciando. Tá, a gente vai entrevistar a Cristiane e a Aureliano. Se apresente. Oi, meu nome é Cristiane e o Simon vai fazer umas perguntinhas para mim. Faz quantos anos que você trabalha com fotos? Então, faz mais ou menos uns 5 anos que eu trabalho com fotografia. Primeiro, o Saulo começou a fotografar e eu ia com ele nos eventos, nos casamentos, ajudando ele segurando alguma coisa. E depois ele foi me ensinando e eu já fui como fotógrafa. Você gostava de tirar fotos antes ou foi algo que aconteceu do nada? Então, a paixão maior no começo foi o Saulo, que tinha essa paixão pela fotografia. E eu incentivava, ajudava ele, ia junto com ele nos lugares. Aí eu fui gostando também, fui pegando gosto e ele foi me ensinando. Daí sim veio o gosto pela paixão pela fotografia. Ao longo da sua carreira, você já trabalhou em outras coisas ou só com fotos? Então, a minha profissão mesmo é professora. A fotografia é mais como um hobby mesmo, como um bico. Eu faço fotografia final de semana, sábado e domingo. No começo da sua carreira como fotógrafa, como foi atrair clientes para você fazer aniversário e casamento? Então, no começo é tudo muito difícil, né? E pra gente conseguir cliente, a gente teve que fazer bastante trabalho de graça, né? Bastante preço bem camaradinha. Aí a gente postava bastante trabalho na internet, postando os trabalhos na internet. Um cliente que comentava, indicava para o outro. Aí assim a gente foi conseguindo clientela. Quais os cuidados que você teve para fazer fotos nessa quarentena? Então, na quarentena, o que aconteceu? Bastante casamentos, porque a parte da fotografia que a gente trabalha é com casamentos e aniversários em eventos em geral. E foi cancelado a maioria dos casamentos e eventos que a gente tinha para fazer. Alguns foi para o ano que vem e remarcado para o ano que vem, e outros foi cancelado. Então, nós não tiramos fotos durante a quarentena. E os que tinha, a gente resolveu adiar para o ano que vem, porque para evitar mesmo o coronavírus e porque aqui em casa a gente tem grupo de risco, então resolvemos não arriscar. Tá, vai. Como está sendo trabalhar como professora nessa quarentena? Então, como professora, está sendo bem desafiador. Porque a gente está acostumado na sala de aula, né? Me dando aula online, não é a mesma coisa. Tudo muito novo, tem aplicativo que tem que abaixar, aulas para gravar, então está sendo bem desafiador. Como é fazer aula online com o pessoal do maternal? A educação infantil me encanta bastante, é a minha paixão. Então, para mim, gravar vídeo, é tranquilo, mas não é a mesma coisa que na sala de aula, mas eu gosto bastante de gravar vídeo, de fazer coisas diferentes. Eu gosto bastante, é a minha paixão. Como está sendo o lucro que você ganha das fotos nessa quarentena? Ganha bastante ou pouco?
Então, respeito ao lucro, como eu já disse, nós não estamos fazendo evento, nem casamento, nem nada. Então, não tá tendo dinheiro da fotografia. Mas eu sou professora, tenho uma outra profissão, e meu marido também, ele tem uma outra profissão. Mas em relação à fotografia, esse ano pra gente, a gente deu uma parada mesmo, e só vamos voltar, se Deus quiser, o ano que vem. Obrigado pela entrevista. Eu queria agradecer a você ter aceitado participar da nossa entrevista. É isso. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho. Tchau, tchau. Tudo bem com vocês? Vamos começar, então? Bom, meu nome é Ana Liz, tá? Eu sou enfermeira desde 2006. A idade da Pietra é o tempo que eu tenho de trabalho na enfermagem. Me formei na FSP, em Avaré, e atualmente eu trabalho aqui em Bauru. Eu moro em Bauru e no fim de semana eu moro em Cerqueira. Então, meio de semana eu trabalho aqui, final de semana eu passo em casa, aí em Cerqueira. Como você se sentiu quando surgiram as primeiras notícias de pessoas infectadas pelo coronavírus no Brasil? Então, quando surgiu o coronavírus no Brasil, foi lá por março, né? Foi o primeiro paciente que tinha ido para a Itália, voltou, e na cidade de São Paulo descobriram que ele tinha sido infectado. Nessa época eu estava de férias. Então, eu fiquei um pouco nervosa, mas um pouco aliviada por estar de férias. Mas sabendo também, na mesma hora que eu ficava aliviada, eu ficava nervosa, sabendo que o vírus ia estourar, a curva dele ia subir lá por mês de maio, junho, e foi realmente o que aconteceu. Então, o sentimento foi um sentimento de alívio e nervosismo ao mesmo tempo, por eu estar de férias, né? Você já sofreu algum tipo de preconceito por ser enfermeira e frequentar ambientes hospitalares nesse momento em que as pessoas têm medo de se relacionar umas com as outras? Já, da minha própria família, viu? Minha própria família fala: ih, você trabalha no hospital, fica longe, sai pra lá. Lógico que brincando, né? Mas como eu saio do meu emprego, do hospital que eu trabalho, eu venho direto para casa, eu nem fico circulando de roupa branca. E cidade maior, né, muita gente sabe que eu sou enfermeira. Após a recuperação, você sentiu alguma sequela causada pela doença? Realmente eu fui infectado pelo coronavírus, né? Pelo vírus. E quando eu fui infectada, eu senti apenas uma coceirinha no ouvido, na garganta. Depois de alguns dias, eu comecei a sentir que eu tinha um pouquinho de fraqueza, sabe? Não era como antes, mas já passou também. Agora eu não sinto mais nada. Como que você se cuidou no período de isolamento? Quando eu soube que eu estava infectada, mantive o isolamento por 14 dias, ficava no meu quarto. Quando eu saía de máscara, sempre higienizando as mãos. Saí o mínimo possível, acho que eu fui sair no 8º dia após saber o diagnóstico. Mantive o isolamento sempre, para evitar passar para os meus familiares. No caso, seria minha mãe, meu marido. É muito difícil ficar isolado, não é fácil, não. Como você fez para proteger as pessoas mais próximas de você para não serem contaminadas? Então, eu tenho uma rotina de todo dia, quando eu chego no meu trabalho, eu já tiro toda a roupa, tiro o sapato na porta, nem entro com o sapato. Essa roupa eu já coloco para lavar e vou direto para o banho, para depois ter um contato com o meu marido. Você já passou no seu ambiente de trabalho alguma experiência parecida com essa que hoje em dia? Não, primeira vez. Eu
presenciei aquela pandemia do H1N1, mas não foi nada disso que está acontecendo. Foi bem... Nossa, essa eu nunca vi. É a primeira vez. Pandemia que atingiu todo mundo mesmo. Foi a primeira e espero que seja a última. Como foi contar para seus familiares que você tinha pegado o vírus? Ai, foi difícil, principalmente para minha mãe. Quando eu cheguei aqui em casa, aqui em Bauru, que eu saí do trabalho, já estava com a suspeita, tinha colhido o exame, contei para o meu esposo, fiquei com medo dele ter pego, né? Que ele que eu tenho mais contato. E depois dei a notícia para minha mãe, para minhas irmãs, mas foi bem difícil. Você não sabe como que vai ser a evolução da doença, né? Que a gente só vê morte, morte, morte e fica bem assustado. Como está sendo o seu trabalho no período de pandemia? Tá bem difícil, bem difícil. Nós já tínhamos todos os cuidados, né? Que um ambiente hospitalar é diferente. Você tem que ter toda uma proteção, mas agora essa proteção meio que dobrou. O hospital fornece todos os EPIs necessários, cobra da gente para usar os EPIs, fica o tempo todo fazendo orientações, a parte de a comissão de hospitalar também é bem atuante, mas está difícil, mas vai passar. Em tempos difíceis como esse, você já pensou em desistir do seu emprego? Não. Eu pensei, eu adoro ser enfermeira. Eu amo minha profissão. Mesmo sendo uma profissão difícil, eu não pensei em desistir, não. Nós somos sempre preparados, né? Para enfrentar todos os problemas. Que nem eu falei para vocês, eu tive uma coceirinha na garganta, no ouvido, mas não imaginava que fosse Covid, porque chega esse período de inverno, eu tenho isso mesmo. Aí a nossa colega de trabalho teve febre e dor de garganta. Então, esses já são os sintomas para fazer a coleta do PCR, que seria o SWAB. Ela colheu, positivou. Então, como ela positivou, todos nós do setor tivemos que colher. E todos nós positivamos. Todos os meus colegas deram positivo. Alguns tiveram sintomas, outros não tiveram nada. Então, esse vírus, ele foge à regra. Tem uns que sentem a dor de garganta, tem a febre. Eu tive umas lesões na pele. E outros não sentem nada, nadinha de nada. Chegam até a duvidar que estão com Covid. Mas o teste que foi realizado, que é o PCR, é o padrão ouro, como diz o pessoal do Adolf Lutz. Como que é feito esse teste do corona? Porque provavelmente, ou quase certeza, vocês já fizeram esse teste, porque vocês trabalham nessa área, né? Então, acho que vocês você fez esse teste. Como que é feito esse teste, assim? Bom, há uns 10 dias atrás, aproximadamente, acho que foi dia 24 de junho, se não me engano, todos os funcionários da área da saúde foram testados. E esse teste, ele é bem tranquilo. É uma picadinha no dedo, como se fosse um teste de glicemia. E uma gota do sangue é colocada num dispositivo e em 15 minutos sai o resultado. E nesse teste ele pode detectar se você está com a doença ativa no momento e se você já se contaminou, ou seja, se já tem o anticorpo, que seu organismo já produziu anticorpo contra a doença e que você está imune. No meu caso, né, graças a Deus, eu não foi negativo tanto para IgG quanto para IgM, que é o da fase aguda e o de memória, né? Sim, graças a Deus, para todo mundo tomar. Esperamos que a maioria seja negativo mesmo, né? Senão,
Perfeito. Né? Beleza, vamos lá para 4. Você já teve contato com alguém com algum paciente que estava com coronavírus positivo, resultado positivo para o coronavírus? Quais foram os sintomas assim que mais te assustou? Que mais deixou você tensa assim, né? Na verdade, o paciente testado positivo e ir na farmácia, eu não atendi ninguém. Eu atendi suspeito, né, que o paciente acabou de sair da consulta com a carta do médico que está suspeito, mas que ainda não tem o teste, não tem a comprovação com o teste, né? E também já atendi pacientes que já tinham se curado e voltaram à farmácia. Mas aí a gente perguntou, claro, os sintomas, né? E assim, o que eu pude observar é que cada um tem um sintoma diferente. Por exemplo, em uma família de 3 pessoas, o pai positivo não sentiu nada, a mãe também não, mas quando desmaiou já estava em estado bem comprometido o pulmão e teve que ficar internada. E a filha também teve que ficar internada com vários sintomas. Então, e a filha teve sintomas, a mãe não teve, mas o pulmão foi comprometido e o pai não teve. Já tem gente que tem dor de garganta, febre, mas o que mais me assustou foi essa senhora que desmaiou sem estar sentindo nada, mas o pulmão estava bem comprometido e ficou internada em estado grave. Então você acha que tipo doenças respiratórias, doenças cardíacas podem afetar bastante, né? No caso, essa senhora não tinha outras doenças, não tinha comorbidades, foi o que mais me assustou. Nossa. Ela simplesmente é uma diabética e obesa, mas outras doenças ela não tem. Que pena. Ela já tá curada? Já sabe de alguma coisa dela? Ela já está curada, ela teve a alta, né? E ela está se sentindo um pouco fraca, mas já passou por pneumologista e cardiologista e todos atestaram que ela está bem. Sim. Eu vou para a 6ª aqui. Você tem medo ou enfrenta a pandemia com cautela e tranquilidade? Tipo, você tem medo dessa pandemia ou você enfrenta, tipo, como se tivesse uma guerra, assim, mas você enfrenta com calma, você é estrategista, você se enfrenta com cautela e com cuidado? Olha, no começo, eu realmente tinha medo. Eu saía de casa como se eu fosse para uma guerra, realmente. Nossa, será que hoje eu vou me contaminar? Essa era a pergunta, né? Muito medo e atrapalhada ainda com luva, máscara e álcool gel e aquela coisa toda que a gente não estava acostumada, mas depois, com o passar dos meses, a gente foi se adaptando à rotina e hoje eu já tenho mais tranquilidade para lidar com a situação. Ainda bem, né? Mas enfim, mudou alguma coisa na rotina da sua vida pessoal? Sim, primeiro é porque eu estou trabalhando só com horário reduzido, né? Só no período da manhã. E quando para sair de casa, lógico, a máscara, todos os equipamentos que a gente precisa. E na hora de voltar, eu deixo o sapato lá fora e a roupa toda na lavanderia, tomo banho para depois fazer as minhas atividades normais, almoçar. Então é toda a roupa para lavar, o sapato para fora de casa e assim, coisas que eu não fazia antigamente. Sim. Tipo, o que mudou ou intensificou no local de trabalho? Tipo, por exemplo, o que mudou ou intensificou no seu trabalho? Tipo, na parte de higiene, limpeza, enfim, no geral, assim. O que mudou alguma coisa, intensificou alguma coisa? Que mais, assim? Bom, na farmácia, a gente está fazendo a limpeza das bancadas, das canetas, com mais frequência, das maçanetas, né? Com álcool 70 líquido.
E em casa também eu faço, com tudo que eu trago da rua. Então, você já teve algum sintoma do corona nessa época? Eu É. tive no começo, mas eu acho que era tudo psicológico. Era, porque eu fiz o teste e deu negativo, né? Tive dor de cabeça, muita, mas eu acho que era muita preocupação, né? E dor de garganta um pouco, mas assim, tudo passageiro, e tosse, mas tudo passageiro e nada que evoluiu. Assim, é que agora, tipo, no máximo é uns 20 minutos de entrevista, mas acho que 10 minutos acho que tá ótimo, né? Você que sabe, tranquilo. Enfim, para finalizar, se baseando nas estatísticas dos contaminados na nossa cidade, aqui em Cerqueira César, como você avalia o desempenho e as causas dessa pandemia, do início até o presente momento? Você acha positivo? Você pode repetir, por favor? Sim. Para finalizar, se baseando nas estatísticas dos contaminados em nossa cidade, que é Cerqueira César, como avalia o desempenho e as causas dessa pandemia, desde o início até o presente momento? Você acha positivo? Você acha positivo? Pelas estatísticas, Isso. eu acho que aqui em Cerqueira nós estamos tranquilos em relação a outros municípios, né? Porque comparando com outras cidades, eu acho que aqui a gente está conseguindo ter um bom controle, os médicos estão fazendo um bom tratamento, tanto na Santa Casa quanto no centro de referência que nós temos para o tratamento do Covid. Estão passando os medicamentos de acordo com os protocolos e os casos estão conseguindo ficar sob controle. Uhum. Eu acho que aqui em Cerqueira sim. Você, tipo, se você, por exemplo, você pegasse nesse dia, assim, no dia, você pegasse a doença, como você se sentiria? Eu acho que no primeiro momento desesperada, né? Porque ao mesmo tempo que você está se sentindo bem, a doença ela pode evoluir e você ter piora dos sintomas, né? Então, com certeza, eu acho que eu ficaria bem com medo, sim. Psicológico principalmente, né? Principalmente. Então, sobre as estatísticas, o tipo de tudo que está acontecendo em Cerqueira, você acha que está positivo em comparação com outros municípios ao redor, né? Sim, eu acho. Nós tivemos um aumento considerável, né? Tipo, de 8 para casos, passou por agora até esse momento, da última vez que eu vi, estavam uns 31 casos. Então, eu acho que você acha que foi errado, né? Tipo, a reabertura do comércio, né? Foi bem, acho que, né? Bem errado isso aí. Incidiu bastante com o aumento dos casos, né? Eu acho que pode ter influenciado, sim. É difícil mesmo. Esperamos que agora, voltando para as laranjas, não aconteça a mesma coisa que aconteceu da primeira vez, né? Porque a gente ficou uma semana sem ter casos nenhum, né? Agora a gente teve mais dois casos, mas ficou uma semana sem ter caso nenhum. Vamos ver agora essa semana voltando para a fase laranja, com a abertura de alguma parte do comércio. Meu nome é Luiz Otávio, hoje irei entrevistar o Luiz Paulo, que foi contaminado pelo vírus e já se recuperou. Quais foram os sintomas que você teve? Olá, Luiz Otávio. Como você sabe, sou um vencedor do Covid-19. Os sintomas eu não tive nenhum. Sou considerado como assintomático. Sendo assintomático, como você descobriu que estava com vírus? Então, Luiz Otávio, na empresa onde eu trabalho, por precaução e bem-estar do funcionário, foi efetuado o exame. Quando o exame deu positivo, o que você sentiu e o que passou na sua cabeça? Então, Luiz Otávio, eu tive medo e preocupação de ter passado para algum familiar meu.
Após o resultado positivo do exame, quem te orientou e quais foram as orientações? Então, Luiz Otávio, eu tive orientação médica no qual eu tive que ficar 14 dias de isolamento em minha casa, fazendo uso de máscara e não compartilhando os objetos pessoal, como copos, talheres e pratos. Das orientações que teve, qual foi ou quais foram as mais difíceis que você teve que cumprir? Então, Luiz Otávio, eu acho que a mais difícil é não poder sair de casa, né? Ficar em isolamento total dentro da casa. Quanto tempo ficou se tratando? Otávio, o tempo de tratamento é 14 dias. Você sabe se você foi transmissor? Se sim, para quem? Então, Luiz Otávio, eu não sei se dizer se eu fui transmissor ou não. Depois da recuperação, tudo voltou ao normal ou ainda existe prevenção e receio? Sim, Luiz Otávio, tudo voltou ao normal. E eu me continuo me prevenindo e receio sempre vai ter, né? Sei que você é atleta de judô e jiu-jitsu e sempre praticando atividades físicas. Isso poderia ajudar na recuperação e a não ter sintomas? Se sim, por quê? Então, Luiz Otávio, acredito eu que sim, que ajuda na recuperação. E praticar esporte. Esporte é saúde, né? Como foi seu retorno ao trabalho? Teve que fazer outro exame? Então, Luiz Otávio, sobre o retorno ao meu trabalho, sim, fui submetido a outro exame para constatar que eu estava bem. E eu retornei aos trabalhos normais. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Hoje a gente está aqui para entrevistar minha mãe, que é a doutora Marisa. Sim. Ela é médica e agora a gente vai fazer a primeira pergunta para ela. Doutora Marisa, como você atende seus pacientes que estão com sintomas de coronavírus? Eu atendo, né, nas unidades de saúde e tenho que atendê-las paramentada, usando EPI, o equipamento de proteção individual, que é o gorro, a máscara, né, um capote, que é uma vestimenta que a gente usa, e tem que tomar cuidado com a higienização das mãos, né, lavando com água e sabão e depois com álcool gel. Como você trabalha nessa pandemia? Então, a gente tem que trabalhar com cuidados redobrados, né? E com a utilização dos EPIs adequados para evitar a contaminação. Mudou sua rotina essa pandemia? Mudou muito a rotina, né? E a gente, além de usar os EPIs, e ter assim, centros especificados para atendimento de pacientes sintomáticos, a gente também teve a carga horária reduzida do serviço, né? E a gente tem que tomar cuidados redobrados, o distanciamento dos pacientes, e quando houver a necessidade de aproximação, a gente tem que estar bem paramentado para evitar a contaminação. As cidades que você trabalha já tem casos de Covid confirmados? Já tem casos de Covid confirmados e tem casos de óbitos também, né? Dependendo da proporção, da quantidade da população, né, é a proporção de casos positivados ou de óbitos. A maioria nas cidades que você trabalha é mortes ou é cura? Ou estão curados? Graças a Deus, a maioria evolui para cura, né? Os casos que vão a óbito são a minoria. Você tem medo de ser infectada pela doença? Tenho muito medo. E o receio maior é de vir a adquirir a doença, a ser contaminada pelo vírus e passar para minha família, né? Então, a gente tem muito medo de passar para os entes queridos da gente.
O que você acha de pessoas que se recusam a usar máscara? Eu acho que é uma falta de responsabilidade, né? Porque todos nós temos consciência da importância da máscara e o uso da máscara e da higiene das mãos, o uso do álcool junto com a lavagem das mãos, é o único recurso que a gente tem no momento, né? Para evitar a infestação da doença. E uma vez que ainda não temos a vacina, né? Quando você acha que tudo isso vai acabar? Tudo isso só vai acabar no momento que tivermos em mãos a vacina, né? Quando a vacina for testada e for comprovada a sua eficácia, daí a gente vai ter chance de voltar ao normal. Qual a sua opinião sobre o uso de hidroxicloroquina? Então, olha, há estudos que se deve usar a hidroxicloroquina para prevenção da doença, né? Uma profilaxia da doença. E até nós estamos para fazer uma reunião para ver um recurso de tratamento profilático. O que é profilaxia? É uma maneira de evitar o contágio com a doença. A hidroxicloroquina isolada, ela não tem comprovação científica da sua eficácia, mas a gente usa ela em conjunto com outras medicações. E o uso dessa medicação tem que ser com o consentimento do paciente. E existem protocolos que proíbem o médico de utilizar de determinadas maneiras a hidroxicloroquina. Mas como o protocolo dessa patologia muda dia a dia, né, na atualidade está se estudando uma maneira de usar ela para evitar que as pessoas peguem a doença. As notícias estão dizendo que na China eles já descobriram uma vacina. Qual é a sua opinião a respeito disso? Então, essa vacina está em teste, né? Então, eles estão usando uma população de servidores de saúde para estar testando essa vacina. E já é um caminho, né? Só que ainda não está aprovado o uso em humanos em grande escala para a população.